Deus, boa noite, quer dizer, boa tarde, né, gente? Estou acostumada a pregar de noite, né? Aí chegar agora à tarde é um pouco diferente, mas boa tarde a todas, as que eu vi, as que eu não vi, chegaram aí depois, se sintam muito à vontade, viu? Aqui, ali, falei com as meninas, tem água ali para quem quiser, pode ir ali atrás, pegar água, levantar, ir no banho. Fiquem à vontade, tá bom? Durante aí a pregação, durante tudo que vai acontecer aqui nessa tarde e noite. Então, estamos aqui nesse chá de mulheres. O tema do nosso chá é Escolhidas para Frutificar. Glória a Deus. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Quem trouxe Bíblia, né? Quem não trouxe, acredito que o texto vai passar aqui atrás. Nós vamos abrir em Mateus, capítulo 13. Mateus 13, versículo 1. Mateus 13, 1 vai falar sobre a parábola do semeador. Deixar vocês abrirem aí um pouquinho. Mateus 13, 1. Quantos acharem? Dê um amém para mim, quem está de Bíblia aí, para eu saber. Amém? Então vamos lá. Texto, né, da Bíblia, a palavra do Senhor diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou em um barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Essa palavra do Senhor foi que o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer aqui, para a gente compartilhar aqui. Então, a palavra diz, né, que o Senhor estava ali e o Senhor caminhava, o Senhor Jesus. E aí, de repente, ele se assentou e, como sempre, grandes multidões se assentaram perto dele para ouvi-lo. E ele, então, começou a falar com eles por meio de parábolas. O Senhor, ele fala muitas vezes na Bíblia por meio de parábolas. E o que são as parábolas? Ele contextualizava, né, com que as pessoas conheciam. Ele ia contando as coisas espirituais. E aí, por isso que no final diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ouvidos espirituais. Então, enquanto a gente vai estar meditando sobre esse texto, abram os ouvidos espirituais de vocês. Amém? Tem coisas na Bíblia, e é assim, é maravilhoso, porque o Espírito Santo, ele fala conosco. Enquanto nós abrimos a Bíblia, nós lemos, ele traz algo pessoal, algo peculiar, particular. E isso é lindo, que no mesmo texto, cada um absorve, pega de um jeito, e o Senhor trabalha. Né? Então, que profetizo que seja assim nessa tarde, em nome de Jesus, que cada uma venha absorver aquilo que precisa ser absorvido nessa tarde. Amém? Então, vamos lá. Nós temos 4 situações que o Senhor colocou de um semeador que saiu a semear. Saiu a semear o quê? Nessa parábola? Sementes. Sementes na terra. Então, nós temos a primeira situação, e aí nós vamos entender a parábola, mas vamos trazer como se fossem pessoas. Então, vamos lá comigo. A primeira situação é assim. Então, o Senhor saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Então, vamos pensar aí. O semeador saiu a semear, ele semeou, só que essa semente caiu à beira do caminho. Aí vieram as aves e comeram aquela semente. Trazendo aqui para a nossa realidade, como se fossem pessoas. O Espírito Santo está aí semeando no meio das pessoas. E aí, tem pessoas que essa beira do caminho significa que elas ouviram a palavra,
ou na igreja, vieram numa igreja, num culto, tiveram contato com a palavra, ou muitas vezes tiveram contato da palavra em muitas mensagens que hoje chega para a gente, né, através do WhatsApp, creio que todo mundo recebe uma mensagem, um versículo, um texto. Hoje a internet ela é muito boa para isso, porque se a pessoa buscar, ela vai ter mensagens quase que o dia inteiro, né? Então a palavra ela chega. Hoje a palavra chega até as pessoas. Mas o que acontece com essas pessoas que a palavra cai à beira do caminho? Essas pessoas têm oportunidade, ouvem, mas elas não dão crédito ao que elas ouvem. Aí qualquer coisa rouba a palavra da pessoa. Porque é como se a pessoa estivesse escutando assim, ela está ouvindo a palavra, ela está lendo algo de Deus, mas é como se ela estivesse vendo qualquer outra coisa. Entendem? Como se ela estivesse lendo, não sei o que vocês gostam de ler. Né? Hoje em dia a gente nem lê muita revista mais, né? Se fosse antigamente eu ia falar, ia que estivesse lendo a revista, mas são coisas que as pessoas estão lendo, então a pessoa vê e tal, mas não, eu falo que não desceu para o coração, não absorveu. Porque não dão crédito à palavra. E aí vem, aqui no nosso texto diz que a ave vem e rouba, mas aqui, no contexto espiritual, né, a gente sabe que a gente tem um adversário que luta contra nós no âmbito espiritual, então ele vem e rouba da cabeça das pessoas, não deixa absorver, fala, isso daí é como se fosse qualquer coisa, não vai fazer efeito na sua vida, não vai ter diferença. Então, eu coloquei aqui, são pessoas que muitas vezes elas até vêm à igreja, elas gostam de vir, mas elas vêm não para absorver, ser trabalhadas, elas vêm porque gostam, às vezes, do ambiente da igreja, de encontrar amigos, um momento de lazer. Vocês estão entendendo como é que é sutil o negócio? Às vezes a pessoa está ali, ela ouviu, mas não está fazendo efeito nenhum para a pessoa. É a palavra que cai na beira do caminho. A pessoa não absorve nada, ela busca em várias fontes, coloquei aqui. É uma pessoa que gosta de Bíblia, mas aí gosta de ir na cartomante também, aí gosta de jogar búzios também. Aí onde falar assim, vai ali em tal lugar que você vai receber algo para você. Ela vai. Por quê? Porque ela não entende a profundidade do que a palavra pode fazer. Ela acha que é algo, igual eu estou falando para vocês, comum, que ela encontra em qualquer lugar. Então, ela fica meio perdida, meio confusa, ela fica meio rodando e, cada hora, ela está voltada para uma fonte, para uma coisa. Então, vamos contextualizar com o que o Senhor falou. Essa semente caiu à beira do caminho e veio alguém e roubou. Tá bom? Então, ela não frutificou, não desceu para o coração, não caiu numa boa terra. Aí agora nós vamos para a segunda situação, está lá em Mateus 13, versículo, eu escrevi em cima, acho que o 5. Mateus 13, 5. A outra situação diz assim, então, outra parte das sementes caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então, vou repetir aqui para vocês. Outra parte das sementes caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Vocês percebem que é diferente agora? Agora a semente entrou. Ela entrou ali. Entrou no coração da pessoa. A pessoa já entendeu do poder da palavra. Ela entendeu, ela absorveu, só que estava rasa ali a terra. Não tinha raiz, não tinha experiências. E aí a parábola diz, veio o sol, queimou e secou. Então, vamos lá para o nosso contexto aqui. Então, a pessoa, vocês devem conhecer gente assim, acredito que no início da caminhada de vocês foi assim, comigo foi assim também. Não de pouca raiz, mas quando a gente entende a palavra, quando o evangelho chega até nós, e o evangelho, ele significa, quem sabe aí, o que é o evangelho, gente? Boas novas.
Tem muitas pessoas que acham que a palavra ela é muito dura, a palavra ela só corrige, exorta. Mas não. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, as coisas de Deus, elas são boas. As coisas de Deus são para nos tornar mulheres, né? Estou falando para mulheres, mulheres mais felizes, mulheres melhores, mulheres saradas, curadas, restauradas. Então, quando eu tive conhecimento da palavra, eu fui um pouco esse grupo aqui, no sentido de que eu me alegrei. Eu gostei muito da palavra, eu empolguei. Sabe quando a gente fala assim, o primeiro amor? Quem está na igreja vai entender. É o primeiro amor. A pessoa acha tudo lindo na igreja. Nossa, as pessoas são maravilhosas. Na igreja é só gente abençoada, né? É todo mundo abençoado, gente maravilhosa. Pastor e pastora, então, eu achava a coisa mais linda do mundo. Falava, nossa... E minha mãe está ali hoje, né? Minha mãe, minha sogra, minha cunhada estão aqui nessa mesa. Glória a Deus pela vida delas, né? Fico feliz, mas eu vou citar algumas coisas, mamãe vai lembrar ali. Hã? Ah, ele falou qualquer coisa lá, mas eu... Não. Ah, amém. E aí, gente, eu me alegrei, né, com aquela palavra, eu achava a igreja coisa maravilhosa, e minha mãe vai lembrar, porque eu tinha uma Bíblia, cada dia chegava com uma Bíblia nova, não era, mãe? Aí a mãe falou assim, minha filha, mas que tanto de Bíblia que é essa que você está comprando? Você já tem uma Bíblia? Ela vai lembrar que ela brincava, mas que tanta Bíblia? Eu falava, não, mãe, que cada uma tem um contexto, né, uma explicação, um estudo diferente. E ela sabe o tanto que eu tinha sede da palavra, que eu lia a Bíblia, né, eu lia mesmo, assim, queria conhecer. Queria entender a palavra do Senhor, então eu lia assim, de Gênesis, Apocalipse, eu amava, lia. E na época eu estudava para concurso e ela brincava assim, não sei se você está estudando não, mas ler Bíblia você está lendo. Você lembra, né? Ler Bíblia você está lendo. E hoje estou aqui, né? Está vendo como é que a coisa frutifica? Glória a Deus. Então essas pessoas, elas chegam, elas se encantam, elas acham tudo maravilhoso, elas... querem conhecer, mas qual que é o problema desse grupo aqui? Esse grupo aqui, ele é um grupo, conforme disse aqui, que não tem raiz. O que é não ter raiz? A pessoa chegou, achou tudo maravilhoso. Eu não sei o que foi falado para ela, por isso tem que conhecer a palavra. Aí achou que não ia ter doença, achou que não ia ter problema, achou que não ia ter problema no casamento, não sei onde vocês têm problema. Mas a pessoa achou que estava mergulhando num ambiente que nada de ruim ia acontecer. E não é assim, gente? Não. Né? Hoje eu tenho 16 anos de convertida. 16 anos de caminhada. Então, nesses 16 anos, já vivi muita coisa. Momentos bons, momentos ruins. Então, não é porque você é uma mulher que frequenta a igreja, conhece o Senhor, tem o Espírito Santo, que você não vai ter dificuldades, que você não vai ter problema. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse o seguinte, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor passou algumas dificuldades aqui, não passou? Passou. Foi rejeitado, foi humilhado, desacreditaram dele. Muitas situações ele passou. E ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se eu venci, vocês podem vencer também. Porque hoje nós temos o Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Glória a Deus. E é algo maravilhoso o Espírito Santo. Ele nos auxilia, ele nos fala conosco, né? Ele nos indica, ele nos cuida de nós. Então, você tem que crer nisso. Se o Senhor venceu, você vai vencer. Amém? Não sei o que você está passando. Não sei a dificuldade que se encontra aí. Mas, a palavra diz, vocês terão aflições. Terão aflições, mas calma. Tenha bom ânimo. Tenha alegria, porque a vitória vai vir. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Tem dias que eu sei que é difícil. Mas aí você tem que ter bom ânimo. E de entender o seguinte, vai passar. Sou forte, eu vou conseguir. O Senhor vai trabalhar nisso aí. Tem coisas que a gente olha e fala, isso aqui não tem jeito. Mas para Deus, tudo tem jeito. Amém? E se você buscar, se você procurar, eu sei que Ele vai te indicar um caminho.
Eu sei que Ele vai trazer pessoas, eu sei que Ele vai criar situações. Ele cuida de você. Ele cuida. Pode ter certeza que Ele cuida. Viu? Então, essas pessoas, a hora que vêm essas aflições, elas não têm raiz, então elas simplesmente não permanecem. Muitas escolhem sair. A gente fala sair da igreja, né? Mas é sair daquela presença de Deus. Falar, achei que ia ser diferente. Está acontecendo isso, isso e isso, então, simplesmente, vou voltar para onde que eu estava, né? Eu vou voltar para as coisas que eu fazia, vou sair disso tudo que eu estou buscando, porque eu não estou tendo resultados. Mas, como eu disse para vocês, e a gente gosta de falar aqui da igreja, quem é aqui da igreja vai saber. A gente fala muito de quê, gente? Processo. Muitas pregações no culto de mulheres, a gente fala de processos. Nós passamos por processos. E o processo, ele muitas vezes, ele é sofrido, né? Você alcançar um resultado bom, muitas vezes tem que mexer em coisas, coisas têm que ser trabalhadas. E aí, citar um exemplo facinho de vocês entenderem, a pessoa que quer ficar com o corpo sarado, com músculo, né? Aquele corpo físico assim, bom, o que ela vai fazer? Ela vai para uma academia, né? Ela vai fazer atividade física. É fácil, gente, para quem está paradinho e vai para a academia? Dói, dá dor, músculo, muitas vezes a pessoa toma até remédio a hora que chega, mas o resultado vai ser o quê? Bom. Afinal, ela vai atingir, ela vai ficar, deixa de comer, às vezes, alguma coisa que gosta. Quem gosta de fazer dieta aqui, gente? Ninguém. Se eu perguntar aqui quem que gosta de fazer dieta, quem que gosta de não comer açúcar, não sei, tomar algo com açúcar aí, ninguém vai gostar. Mas muitas vezes é necessário, não é? Quem tem problema de saúde, quem tem uma glicose mais alta, tudo isso você está fazendo o quê? Para você ficar bem, não é? Pela saúde. E assim na nossa vida espiritual também. Vocês acham que seria diferente? É só levantar a mão, Senhor, eu te aceito, como meu Senhor e Salvador. Aí Deus vai tocar, tira tudo de ruim dessa pessoa, tá? Instantaneamente. Não é assim. Então, Romanos, né? Livro de Romanos, capítulo 5, de 3 a 5, a palavra diz, o apóstolo Paulo vem falando assim, ó, é um pedaço que eu peguei, né? E não somente isso, mas também gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E o que esse texto está falando? Que o apóstolo Paulo, ele se gloriava nas tribulações. O que é tribulação, gente? Dificuldade, não é? Ele se gloriava. Aí vocês imaginem. Quem conhece a história de Paulo sabe que ele passou, foi muitas situações. E ele se alegrava, ele se gloriava em passar a dificuldade. E por que ele se alegrava em passar a dificuldade? Porque ele diz, a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Isso não é eu que estou falando, não. Está na Bíblia. Tá? Isso é registro dele. Romanos 5, de 3 a 5. Então, vamos lá. Ó. Tribulação, problema, você vai perseverar. O que é perseverar? Você vai continuar ali firme, né? Você está perseverando a cada dia. Você não está desistindo. Você está ali. O problema está ali, mas você está ali com ele. Você está perseverando ali, lutando. A perseverança vai trazer experiência. Por quê? Tem um problema. Aí você vai lutando ali. Aí aquilo vai te dando uma experiência. Quando tiver um outro problema, você vai falar, se eu passei por aquele ali, eu consigo passar por esse aqui também. Se Deus me deu uma saída naquele ali, Ele vai dar nesse aqui também. Isso aí é que é a experiência. E a experiência produz esperança. De quê? De que coisas melhores virão. De que não tem coisa que vai chegar e te matar assim de uma hora para outra.
que tem problemas que se a pessoa ficar pensando muito nele, ficar ali meditando e buscando solução, e não vem a solução, e fica dia após dia sendo consumido, aquilo ali vai fazer muito mal para a pessoa. A resposta não vai vir, ela vai ficar pensando naquilo constantemente, aí é onde vem, não consegue dormir, às vezes não consegue comer, vem a ansiedade, e vai resolver, gente? Não vai. A situação vai só piorar. Então, tribulação traz perseverança, perseverança traz experiência, e experiência traz esperança. Glória a Deus. Aí está falando que o amor de Deus é derramado no nosso coração nessas situações. E aí tem uma amiga minha, ela vai saber quem é, que a gente às vezes passa umas dificuldades e ela fala assim, não, liga não, porque aí nós vamos saber, isso vai trazer para a gente experiência. Aí da próxima vez a gente não vai fazer assim, a gente não vai errar. E é verdade, não é? Você passa por uma situação, aí você entende como é que é aquela situação, pode ter sido horrível a situação, mas no fundo, você aprendeu alguma coisa com ela. Aí da próxima vez você vai saber fazer diferente. Ou você não vai absorver tanto, você vai ter uma resposta diferente, você vai saber lidar com aquela situação de uma forma diferente. Hebreus 10, 38, diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O que a palavra quer dizer? O justo, o justificado, aquele que já recebeu Jesus, aquele que o sangue de Jesus cobre a vida dele. Ele tem um Salvador, um Senhor, um Salvador, ele tem que caminhar como, gente? Pela fé. Tem coisas que você não vai ver, tem coisas que você tem que acreditar. Pela fé, pela fé. E aí a palavra diz que Deus não se agrada dos que retrocedem, dos que voltam lá na estaca zero. Sabe assim, a pessoa caminhou, de repente, igual falando, veio uma situação, eu falo, uma pessoa que eu conheço fala que veio uns ventos fortes, dependendo do vento forte, nós vamos falar da palavra também, tem isso até na palavra, aquele vento que a pessoa não resiste ali, cai, assim, a gente fala assim, nossa, aí a caída foi terrível. E aí a pessoa volta lá na estaca zero. Aí tudo aquilo que ela estava caminhando já com o Senhor, ela perde. Esquece tudo. Então, esse grupo aqui, uma coisa que eu defini bem aqui, é o seguinte, do mesmo jeito que ele ama, estava amando tudo, igual eu falei para vocês, ele vai do amor à descrença. Assim, do amor à descrença. Está amando demais, descrê demais. E aí, é o que... o Senhor, o grupo aqui que o Senhor estava falando. Gente, imaginem uma árvore. Uma árvore. Todo mundo conhece a árvore. Pensa numa árvore aí que você acha bonita, uma árvore grande, uma árvore bonita, cheia de frutos. E aí, se você já teve essa experiência ou conseguiu fazer, tem árvores que elas são tão grandes, elas crescem tanto, e em especial quando ficam nos passeios, né? Nas ruas, nos passeios, e dependendo da raiz, a raiz vai lá e arrebenta o passeio ali. Vocês já viram isso? Aí a raiz fica para fora? Eu já vi. Né? E aquela raiz grande que você olha e fala assim, nossa, que tamanho de raiz, né? Da árvore. Se você vê, eu até assisti uns vídeos preparando a palavra, como que as árvores crescem, como que as flores florescem. Tudo depende de semente e de crescimento. Mas aí vai mostrando, né? Embaixo de uma grande árvore tem uma grande raiz. Quanto maior a árvore, maior é a raiz. Ela vai se espalhando assim, ó, para o lado, na terra. Imagine um desenho aí, árvore para cima, você não está vendo, tem a terra, mas a raiz ela é longa. Ela é extensa. Por quê? Porque a árvore se alimenta da raiz. É a raiz que leva nutriente, é a raiz que leva água, é a raiz que vai dando crescimento para aquela árvore. Então, gente sem raiz, vão trazer para a gente. Vai morrer, tá bom? Gente sem raiz vai morrer. Então, esse grupo aqui, né, que o sol veio, secou, tinha tudo para frutificar, para florescer. Era um grupo que estava gostando ali do que estava vivendo, mas as coisas vieram e aí morreu. Tá bom?
Vamos. Eu ia caminhar mais um pouco, mas eu coloquei outro versículo aqui. Esse aqui eu quero abrir com vocês. Quem tiver de Bíblia, se puder jogar na mídia, não sei como é que os meninos estão ali, mas Lucas 6, 46, vai falar sobre fundamentos, sobre alicerce. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46, diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio, contra ela logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Glória a Deus. O que o Senhor está falando? Um homem que construiu, diferença de você ter um bom alicerce e não ter alicerce nenhum. E ele começa o texto dizendo: Por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu falo? Não pratica o que está na minha palavra. Simplesmente fala por falar. Você não vai ter profundidade, experiência com Deus, você não vai ter raiz. Aí a hora que vem um problema é esse grupo. A pessoa balança, a árvore balança, a casa balança e não vai segurar. Não vai segurar porque não tem raiz, não tem alicerce. Então aqui fala de dois grupos. Um que construiu a casa, bem alicerçada, veio a enchente, veio o rio, não derrubou a casa. O outro grupo daqui, veio enchente, veio o rio e derrubou a casa. E grande foi a queda. Tudo isso por não ter alicerce, não ter raiz, não ter aí o fundamento. Tá bom? Agora o terceiro grupo, aqui, voltando lá para Mateus 13. Terceiro grupo. Outra parte das sementes, caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, agora a semente caiu numa terra que tinha espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram ali aquelas sementes. Você imagina aí, visualiza na sua cabeça uma terra, a sementinha lá e um monte de espinho. O espinho ali que cresceu, tampou o sol, tampou a chuva, tipo abafou. Abafou a sementinha. E a sementinha morreu. Como que são essas pessoas, então, trazendo para a nossa vida? Essas pessoas são aquelas que a palavra chegou, entrou no coração da pessoa, existia ali uma terra, mas o que seriam os espinhos? Os espinhos seriam os cuidados do mundo, que assim a gente chama, as coisas do mundo que falaram mais alto do que as coisas de Deus. E aí sufocaram aquela sementinha que estava crescendo ali dentro da pessoa, onde o Senhor ia trabalhar, ia fazer a mudança de vida, onde o Senhor ia curar, restaurar, dar um novo caminho, uma nova direção. A pessoa simplesmente travou, não quis. Aí, coloquei aqui, são aquelas pessoas que não querem compromisso, não querem mudança de atitude. Às vezes Deus fala qual é o pecado, qual é o defeito, usa pessoas para falar. Aí a pessoa fala assim: não é assim não. Não acho, não quero, não vou mudar, finco o pé ali. E aí, Deus não vai trabalhar, Então eu coloquei, elas precisam largar. Vou chamar de coisas erradas, tá? As coisas erradas. Falar melhor. Eu falo, não eu falo, a Bíblia fala, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne, gente, são os desejos, são as vontades, muitas coisas que passam na cabeça das pessoas. E o espírito é aquele que busca as coisas de Deus.
E muitas coisas que são, a princípio, prazerosas, que trazem retorno, não são as coisas que vão te alimentar, que vão fazer você prosperar, fazer você atingir o que Deus tem para a sua vida. Porque o pessoal brinca, se pecado fosse ruim, ninguém pecava, não é? O pecado, muitas vezes, ele se apresenta como algo bom, mas ele vai trazer consequências. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, e a morte espiritual. Dá um exemplo para vocês. A pessoa que é casada, ou a mulher, ou o homem, aí está ali, às vezes o casamento não está muito bom, aí está no ambiente de trabalho, está em algum lugar, aí chega, né, alguém, né, uma pessoa que vai ali, tudo que ela não encontra no marido ou na esposa, ela vê no abençoado ou na abençoada que está do lado de fora. Aí fica recebendo elogios, fica comparando, fica vendo, falando, mas ali é bem melhor. Olhando para a grama do vizinho, né? É assim que o pessoal brinca, olhar para a grama do vizinho que é melhor. Aí, se ela for deixar a vontade da carne dela, o que ela vai fazer, gente? Sejam sinceros. Vai largar um e vai ficar com o outro, não vai? Ou vai ou vai ter um caso com outro. Se fosse simplesmente a vontade da carne, esquece seus princípios, esquece a palavra de Deus. Para satisfazer ali uma necessidade, né, uma ferida, às vezes está ferida ali no casamento, ela vai buscar em outras pessoas. Mas, no final, isso é bom? Adultério, traição, isso não vai dar coisa boa, né? Então, contextualizei para vocês entenderem. A carne contra o espírito contra a carne. Então, essas pessoas, elas não querem seguir o que o Espírito fala, o que a palavra diz. Elas não querem passar aqui por um processo que a gente chama de santificação. E aí, explicando, o que é o processo de santificação? Tem gente que não entende isso. A Bíblia nos chama de santos. Por que nos chama de santos? Porque todo mundo aqui não tem pecado? Todo mundo aqui é perfeito? Não. Você é santo porque você está num processo de santificação. E o que é o processo de santificação? Tirar as coisas erradas, procurar fazer o que a palavra diz. Você está no processo, tentando ali se melhorar, não é? Então, aí Deus fala, olha, e o apóstolo Paulo vai citar isso na Bíblia. Como é que você conhece uma pessoa que verdadeiramente converteu, é cristão, é cristã? Ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não está roubando mais. Aquele que mentia, não está mentindo mais. Isso é o quê? O reflexo que a palavra entrou, a pessoa está nesse processo, ela está corrigindo as falhas dela e ela está tornando aquilo que o Senhor desejou para cada um de nós. Entendem? Então, pega na sua vida aí, né? Quem está na caminhada. Muitas coisas o Senhor já te falou, já te apontou. Falou comigo também, apontou para mim também. A gente fala quem está aqui, claro que é para nós também. E aí, o que a gente tem que fazer? Reconhecer, tentar mudar. Sei que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Muitas vezes, se você for pela sua vontade, nossa Deus, você vai bater de frente, você vai responder, você vai criar contenda, você vai, né? Tem gente que tem a questão da inveja, tem gente que inveja os outros, então isso vem para todos nós, não é? É a luta. Que a pessoa ela precisa, então, querer mudar de vida. Tiago 3, 10, 12, diz assim, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e água salgada. O que ele está falando, que a palavra está falando aqui? Você não pode, cada hora você é de um jeito. É um inconstante. Uma hora, super de Deus. Outra hora, super do mundo. Uma hora, não faz nada de errado. Outra hora, está enfiado em tudo quanto que é confusão e coisa errada. Está a pessoa lá. Aí vem os espinhos e sufocam o que Deus está fazendo na vida da pessoa. Aí a palavra diz, não pode uma figueira produzir azeitona, pode?
Não pode uma videira produzir figo. A gente colhe o que a gente planta. Você vai colher na sua vida o que você está semeando. Se você é uma pessoa boa, normalmente você vai colher coisas boas. E aí, né, a coisa vai acontecendo. Então, a palavra também diz lá em Salmos 1, de 1 a 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. A mudança aí, ó, né? Salmos então, 1 diz assim: bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos que não têm Deus, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem vai se assentar numa roda de pessoas que só fazem coisas ruins, não tem Deus. Feliz, aí diz, aquele que tem o prazer na lei do Senhor, não é obrigação, não é porque a pastora mandou, não é porque o pastor mandou, não é porque tem um cão de guarda lá na sua casa que vai ficar lá te vigiando, e se você pecar, ele vai te avançar. Não é assim que funciona. Você tem que ter prazer, alegria. E aí você tem que meditar. O que é meditar na palavra? Eu vou ler assim de vez em quando eu abro a Bíblia assim, aí cai um versículo, aí o Espírito Santo vai falar comigo. É assim, gente? Não. É bom você conhecer a Bíblia toda. É bom você meditar, estudar a Bíblia, meditar. Pensa aí, você que já nem estudou muito, fez um curso na faculdade, aí você tinha que fazer prova, você só lia assim de vez em quando? Não, né? Você tinha que estudar, ler de novo, decorar, reler de novo. Aí sua mãe muitas vezes te ajudou ali, você fazer uma prova, né? Como é que se diz assim? Cobrou. Quem é mãe aí, tem filho pequeno, sabe como é que é? Senta para fazer, para casa com o menino e cobre até entrar na cabeça, não é assim? As mães, é assim. Assim também é com a palavra de Deus. Medita, ora, busca, entende, né? Se você se assentava para falar mal de pessoas, tem gente que se reúne, gente aí que eu vou falar que não tem Deus, né? A gente fala assim, vai reunir numa rodinha para falar mal de todo mundo. O assunto é a vida dos outros, não é? Ah, você viu fulano, você viu ciclano, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. E a palavra nos diz para não fazer isso, né? Para a gente tentar se limpar, né? Fazer as coisas boas. Mateus 5,8 diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração. Quanto melhor, quanto mais você estiver ligado com Deus, quanto melhor, mais você estiver recebendo ali de Deus, meditando na palavra, o Espírito Santo falando com você, mais o Senhor vai te limpar, vai te podar no contexto da semente, da árvore, vai tirar o que precisa tirar, tá bom? Vai te purificar. E aí coloquei, coração bom, que não maquina o mal contra ninguém, que não é egoísta, que não tem sentimentos de ingratidão, de raiva, de rancor, maldade, incredulidade, falta de perdão. Gente, a pastora Cátia abriu aqui e falou, né? Hoje o Senhor me deu um ministério aí de cura e libertação, glória a Deus. Por isso, ela é uma das que fica ali comigo, trabalha ali comigo, né, na equipe. E a gente atende mulheres. E muitas vezes os resultados é porque você tem que quebrar coisas no passado. Tem coisa de maldição hereditária? Tem, mas tem muita pessoa, às vezes, ela não consegue sair daquilo ali. Então, ela tem o quê? Uma mágoa, uma ferida, situações, sentimentos que ela precisa deixar sair. Ela precisa aprender a perdoar, aprender com as minhas palavras, assim, vida que segue, sabe? Te fizeram mal? Ok, você chega, se tiver oportunidade, vai lá, acerta, conversa. Não teve? A palavra nos diz o quê? Vamos perdoar, vamos pedir para Deus arrancar isso do nosso coração. Você tem uma rixa com alguém,
sua família, seu trabalho, pense em alguém, quem tem, né? Que nem todo mundo tem, né? Para a gente ter mesmo. E aí você, por mais que você fala assim, mas eu não desejo mal, mas você não consegue nem ver a pessoa. A voz dela te irrita. Aí eu falo, já é um sinal. Se a voz dela te irrita, epa, calma, vamos orar e vamos pedir para Deus trabalhar isso aí. Porque você não consegue nem ver a pessoa, gente. Isso vai fazer mal para quem? Para você. Para você. E aí, você não vai ter essas experiências com Deus. E vocês vão entender o que eu falo. Quando a gente está com raiva, irado, alguma situação, magoado, chateado, a gente fala assim, nossa, mas nesse momento que eu mais precisava de Deus, Ele não está falando comigo. Eu não ouço mais a voz de Deus. Eu não sinto mais o Espírito Santo. Parece que eu estou num deserto, porque esses sentimentos impedem mesmo a nossa comunhão com Deus. Não consegue, a experiência própria. Às vezes eu brigo com alguém, eu chateado com alguma situação, eu vou buscar de Deus, eu falo, nossa, Deus, mas hoje que eu precisava, Espírito Santo, me dá uma direçãozinha aí. Aí não vem de jeito nenhum. Aí eu falo com as meninas assim, gente, ora para mim. Vamos ver se vem uma palavra de Deus aí, uma palavra de ânimo, porque eu estou precisando. E aí quando eu acalmo, quando passa aí uns 2, 3 dias, aí sim, aí eu começo a receber de novo. Então é fato que se você está com muita coisa ruim, vai te impedir até de alcançar as coisas de Deus, de ouvir a voz de Deus. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quanto mais você se envolve com a vontade de Deus, mais você é trabalhado, mais você vai ser curado e mais você vai frutificar. Bom? Amém? A semente, gente. Quem conhece aí de semente? Quem planta, quem gosta de flor, de planta. A semente, como é que ela faz? Ela tem que morrer para ela crescer, para ela germinar, não é? E aí, mais para frente, eu vou falar uma coisa interessante. Eu vou falar aqui agora, né? Aliás, deixa eu entrar no próximo grupo aqui que eu vou fechar aqui. Então, o quarto grupo. Outra parte das sementes cai em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. A última parte caiu numa terra boa. E aí ela entrou, coração da pessoa, a pessoa teve raiz, criou a raiz ali com a caminhada dela, deixou Deus falar com ela, passou pelo processo, foi transformada, não retrocedeu, não abandonou tudo quando vieram os problemas, ela permaneceu. O Senhor foi apertando e ela foi ficando ali. Balançou, mas não caiu, né? Vieram os ventos aí, às vezes desanima, mas ergue de novo e fala. Por quê? Porque, glória a Deus, gente, porque tem raiz. Porque se não tem raiz, o mundo absorve. Mas tem raiz. Então chega uma hora que ela fala assim, epa, deixa eu levantar aqui, quero Deus de novo, quero as coisas de Deus, quero viver a vida com Deus, e aí ela vai e começa, então, a frutificar. E aí é o seguinte, quero abrir também esse texto, eu quero ler, João 15, 1 a 7. João 15, 1 a 7, vai falar da videira e dos ramos. Glória a Deus. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Está vendo que está escrito muito fruto? Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Glória a Deus. Esse texto resume a parábola do semeador. Concorda comigo? Resumiu. O Senhor é a videira. Nós somos os ramos. Gente, Deus criou o homem e a mulher. Sei que todo mundo crê nisso aqui. Deus criou o homem e a mulher. Com propósitos, com princípios. E uma das coisas que nós fomos feitos é para glorificar a Deus. Amém? A sua vida tem valor. Por mais que você esteja aí se sentindo assim, como se diz, né? O pó de areia do oceano, você acha que você não é ninguém. O Senhor te diz, ei, você é alguém. Eu te criei. Você é para glorificar a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Fica em mim. Eu sou a videira, vocês não estão soltas aí, porque nasceram e estão aí, e vida que segue, né? Vida que vai de um vento para o outro, de uma situação para outra, para ser humilhado, para passar situações, para compactuar com coisas erradas, ferir gente. Não. Vocês foram feitas para glorificar, frutificar. Amém? Glória a Deus. Ser tratadas, ser curadas, crescer, ser feliz. O Senhor fala, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O Senhor te quer ali, num quarto, quieta, chorando. Não sirvo para nada, não dou para nada, já tentei, já fali. Meu casamento está acabado, meus filhos não me amam. Olha para o lado e não vê nada de bom. Ei, vai na videira, amém? Fica na videira. Diz aqui, a videira não vai dar fruto, a árvore não vai dar fruto se não tiver na videira. O Senhor fala, vocês não vão frutificar se não tiver ali uma base, um alicerce, não estiver comigo ali. Mas se você estiver comigo, eu tenho uma promessa. Vocês vão dar fruto. E não é pouco fruto, não. É muito fruto. Amém? É família abençoada, é trabalho abençoado, é vida financeira, é saúde na sua casa, é bênção sem medida sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Né? Então, vamos ficar ligados aí na videira. Vamos glorificar a Deus. Quem quer dar frutos aí, gente? Amém? Eu quero. Eu quero dar frutos. Aí eu vou entrar no mistério da semente. Gente, a natureza é tão perfeita. E ela se confunde com a gente. Nós somos natureza também de Deus, né? Então, para uma planta crescer, qual que é o processo? Tem uma fruta madura. Dali vem o quê? Uma semente. E a semente, você planta ela de novo para ela dar fruto. É assim? Então, pessoas maduras que estão a ponto de frutificar, geram pessoas maduras, frutificam e geram pessoas. Amém? Vocês entendem o contexto de gera pessoas, né? Pessoas que vão ser discípulos, pessoas que vão estar bem. Mas para isso tem que ser fruto maduro. Amém? Quem quer ser fruto maduro aí, gente? Amém. Glória a Deus. Então, vou deixar umas perguntas para você meditar. E vou explicar. Olha só, nós falamos sobre terra, falamos sobre 4 tipos de grupos de sementes, como é que foram se desenvolvendo. E aí eu te pergunto, agora já à noite, né? Agora já é noite. Te pergunto nessa noite, que tipo de terra
você tem sido? Qual desses 4 grupos você se encaixa? Qual o processo de amadurecimento que você tem passado? E aí eu vou fazer um resumo aí para vocês entenderem. Tem aquela, semente, então, deixa eu voltar aqui para não errar. Tem a primeira semente que caiu à beira do caminho. Nem a semente nem entrou aí. Simplesmente, as coisas, eu falo que o diabo, ele roubou da pessoa. A outra parte caiu no solo rochoso, não tinha raiz ali, gostou, mas não firmou, desabou. A terceira, as coisas erradas, as coisas do mundo, as coisas que não deve fazer, sufocaram ali a pessoa. E a quarta, entrou, ficou, recebeu com raiz, passou pelo processo que eu expliquei da santificação e está a ponto de frutificar. Então pense aí, faça uma reflexão. Qual grupo será que você se encaixa? Pedir para o pessoal da mídia ligar uma música baixinha, feche seus olhos, peça para Deus te mostrar um pouquinho o que Ele te disse sobre essa palavra. Agora eu quero que você fique de pé. Quero orar pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Se você quiser, como você quiser, feche seus olhos, do jeito que você quiser, de olhos abertos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu te agradeço primeiramente, Pai, a vinda de cada mulher aqui nessa tarde. Deus, o Senhor conhece cada uma delas, o Senhor conhece a vida, o Senhor conhece a família, o Senhor conhece onde elas estão inseridas, o que elas têm passado, meu Deus.
processo que elas têm caminhado, meu Pai. Oh, Deus, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, Teu Espírito Santo, Pai, continue trabalhando, continue falando, meu Pai, com cada uma delas. Eu não sei em qual grupo elas se encontram, Pai, mas que o Senhor tenha mostrado, meu Deus, onde a semente tem ficado ali dentro delas, meu Pai, o que elas precisam fazer, o que elas têm que buscar, se há alguma situação que elas têm que enfrentar, meu Deus, que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo, Pai, que elas lembrem sempre que elas têm a videira, que é o Senhor, que elas têm onde buscar, que elas têm um Deus que as ama, que as criou, que o Senhor existe, que o Senhor é galardoador daqueles que o amam, que o buscam, que o Senhor é socorro bem presente, que se a situação está complicada, está difícil, não é o fim. O vento pode vir, as situações podem vir, a casa pode balançar, mas a casa que está ali cercada, ela não vai cair, ela vai permanecer. A casa que tiver o Senhor, ela vai ser adornada, ela vai ser limpa, ela vai ser podada, ela vai crescer, ela vai dar frutos, ela vai ser linda, ela vai dar flores, ela vai dar resultados, ela vai gerar frutos. Glória a Deus. O Senhor diz que tem mulheres aqui que estão a ponto de frutificar já assim, amém? Você já está dando frutos. Você às vezes não vê, não sabe. Mas observe na sua casa, ao seu redor. Observe como tem sido a sua colheita. Que você tem colhido. Deus é bom. Deus é bom. E não é porque você passa por algumas dificuldades que Ele não é bom. Que Ele não está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus mostra pessoas colhendo, sim, pequenas coisas, pequenos frutos. É o início de uma colheita que o Senhor tem te dado. Persevera, persevera, não desanima, não deixa os espinhos sufocarem, não deixa coisas te tirarem desse processo, desse caminho. Amém? O Senhor é bom. Se você necessita de uma cura, de uma restauração, Ele tem para dar também. Amém? É nele que você vai buscar, é Ele que vai fazer, é Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai trazer médicos, remédios, provisão, tudo aquilo para que você possa sim ser curada, ser restaurada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, vou dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem se assentar.